Você assistiu aquele caso da United que tirou um passageiro de dentro da aeronave para poder alocar a tripulação? E aí, como é que fica? Fica aí que eu vou bater um papo sobre esse assunto. Bom, em abril de 2017, o mundo assistiu estarrecido a esse ato praticado por parte da companhia aérea, quer dizer, você retirar um passageiro para alocar a tripulação. Essa prática, ela é até mais comum do que vocês podem imaginar, porque é uma prática de mercado. Como assim? Vamos dar um cunho econômico nessa história. Essa tripulação estava indo para um outro aeroporto para poder fazer um voo. Se esse voo não saísse, você teria 200, 300, 400 passageiros que deixariam de voar. Enquanto isso, dentro dessa aeronave eu ia retirar 1, 2, 3. Então, uma coisa é ter 300 problemas, outra coisa é ter 3 problemas. Então, quando a economia entra em jogo, esse tipo de desrespeito à dignidade da pessoa humana fica mais evidente. Só que uma coisa eles não estavam esperando. Hoje em dia, por causa do fenômeno das redes sociais, a informação ela ganha corpo com uma velocidade nunca antes vista. Então, não é incomum que de repente essa pessoa que foi lesada faça uma postagem e isso aí corra o mundo. Só que as pessoas se colocam no lugar desse cidadão, dessa cidadã que estava passando por esse tipo de situação. Então veja, o Código de Defesa do Consumidor tem inclusive um dispositivo próprio para isso, né? Você tem o artigo 6º, inciso 6º, que fala: são direitos básicos dos consumidores a garantia contra danos patrimoniais, danos de ordem moral. Você tem o artigo 14, que inclusive fala que o fornecedor de serviço, nessa hipótese, responderá independentemente de culpa. O mais interessante, além de existir já os dispositivos legais, é a repercussão que isso tomou. Quer dizer, eles perderam milhares de dólares justamente porque essa informação ganhou o mundo e as ações da companhia caíram. Renato, você vê com bons olhos isso? Sim, perceba, enquanto o mercado tentar regular e tratar os consumidores simplesmente como cifrões, se não surgissem situações como essa, como o advento das redes sociais para poder potencializar esse tipo de informação, esse tipo de dano, a cada dia que passa, ia se tornar mais comum. Então, já que os nossos tribunais eles são muito comedidos no que diz respeito às indenizações, porque veja, se uma pessoa dessa ingressar com uma ação, pelo menos aqui no Brasil, nós teremos indenizações de quanto? 5 mil reais? 10 mil reais explodindo? Isso se não for reformado em segunda instância, dizendo o seguinte: olha, o mero aborrecimento do cotidiano, ele não se confunde com dano moral. Pô, isso é um mero aborrecimento do cotidiano? Ah, não, então, não, mas vamos julgar procedente esse pedido. Tá bom, mas então vamos diminuir por critérios de razoabilidade e proporcionalidade. O que eu estou tentando levantar aqui agora é o seguinte, a seguinte discussão. As nossas decisões, no meu modo de ver, elas devem ser um pouco mais elevadas, porque a gente estaria trabalhando com uma teoria de desestímulo. Enquanto as condenações forem muito pequenas, nós estamos estimulando aos fornecedores que continuem praticando esse ato. Ah, mas Renato, e a indústria do dano moral? A indústria, inegavelmente, ela existe, mas na verdade, essa indústria do dano moral, ela surge em função de uma indústria de danos produzida. Espera aí. Se os consumidores fossem normalmente bem tratados, não surgiria uma indústria do dano moral. Sairia, no máximo, uma fabriqueta de bricolagem de fundo de quintal. O que acontece é que os consumidores são tão maltratados que acaba surgindo uma minoria que é constituída como uma indústria do dano moral. Mas perceba como é que essa denominação ela é complexa e perigosa. Quando você diz que existe uma indústria do dano moral, você tenta descredenciar os consumidores. Espera aí, se eu perguntasse para você agora, você um dia já ficou louco com uma companhia telefônica, uma empresa de TV digital, alguma coisa assim, que você queria fazer a solicitação de um serviço, o cancelamento de um serviço, um dia você já se viu irritado com um atendimento de 0800? Sim? Bom, se isso acontece com você, acontece com todos os brasileiros, acontece com todos os seres humanos. Então nós temos uma indústria de danos.
Agora se eu fizesse a seguinte pergunta, e quem aqui que está me assistindo já ingressou com uma ação para poder obter lucro ilicitamente? Se tiver uma pessoa, se tiver duas, e de repente ela se valeu do judiciário, mas se valendo antes de uma falha na prestação de serviço, e aí achou essa brecha, perceba, a indústria é de danos e não de danos morais. Então, quer dizer, essa minoria eu vou chamar de indústria de dano moral? Não, eu não posso descredenciar esse consumidor que, em sua maior parte, exige seus direitos porque são efetivamente desrespeitados. Então, vamos só deixar bem claro aqui. Dizer que existe uma indústria do dano moral, beleza, essa argumentação é viável e realmente existe. Mas existe uma indústria muito maior que é a indústria de danos. E se as nossas condenações forem mais elevadas, no meu modo de ver, às vezes alguns me chamam de utilitarista, coisa e tal, não sei o que, beleza, é um ponto de vista também. Mas, no meu modo de ver, se as indenizações fossem mais elevadas, o mal seria matado pela raiz. Porque se você condenar alto, os fornecedores vão deixar de praticar esse tipo de ato. E aí você capou lá de trás. Você não deixou o problema se avolumar para aí sim se tornar uma indústria, beleza? E por quê? Porque enquanto as decisões se pautarem nesse sentido, o consumidor vai virar conta. E que conta é essa? Bom, eu vou prejudicar 300 passageiros ou vou prejudicar 3 passageiros? O que vai me dar, o que vai ser mais oneroso para essa companhia? Percebam, enquanto as decisões não forem mais elevadas, nós estaremos tratando pessoas como números. E isso é um comando para que os fornecedores desumanizem as relações. Bom, na verdade, o que a gente assistiu agora? Por causa das novas tecnologias, a gente viu que existe mais uma coisa que pode ser feita. Esse vídeo que eu estou gravando aqui seguramente vai ser visualizado por muitos fornecedores e que vão ter que escutar, vão ter que me engolir. Você lembra do Zagalo? Vocês vão ter que me engolir, beleza? Então tá bom. Fornecedores, prestem atenção. Não tratem consumidores mais como simples números. Porque se vocês fizerem isso, as suas ações vão despencar, tá bom? Grande abraço, até a próxima.